time é o Flamengo, que investiu para isso. O Flamengo, corretamente, usou 25 milhões de euros nessa temporada para modificar o panorama de elenco e fazer com que a equipe entrasse em campo, mediante também ter um técnico competente, de estar nas 3 frentes. E isso ele conseguiu. E, por enquanto, tem feito, mesmo que a distância agora seja ruim para o Palmeiras no Campeonato Brasileiro. Porque se você pega a escalação de tudo bem, se o Santos não jogasse, tem o Diego Alves. Tudo bem, não é o goleiro mais dos sonhos do Flamengo, mas ainda é um cara respeitável. Mateuzinho, para muita gente até ontem era melhor que o Rodinei. Aí você tem Davi Luiz e o Léo Pereira, a zaga titular. Se não jogasse Davi Luiz e Léo Pereira, você tem Fabrício Bruno e Pablo, que é uma ótima zaga. Inclusive o Fabrício Bruno, para muita gente, deveria ser titular do Flamengo. Ayrton Lucas, para muita gente, um lateral que, se não está no mesmo nível do Felipe Luiz, mas já vi, pedindo demais o Ayrton no time titular. Fábio Sormani é um exemplo. Thiago Maia, é ruim? Não, não é ruim, muito pelo contrário. Vidal, dispensa apresentação. Everton Ribeiro, selecionável. Marinho, Everton Cebolinha e o Vitor Hugo, que é o jovem. Então, assim, é um time extremamente capaz de disputar a competição. E ainda assim, se não jogar o Everton Ribeiro, você pode ter uma outra opção de recuar o Vitor Hugo, de tentar colocar um Pedro ali à frente ou um Gabriel ali à frente, enfim, E você começa a fazer mesclas de jogadores com um baita de um time. Entendeu? Sabe o que eu acho? Esse assunto já cansou, entendeu? Cansou. Estão enchendo o saco do Dorival por um negócio que não existe, gente. Não existe. Ele pegou o time na 14ª colocação. Levou ao segundo... A 15 pontos o líder. Aqui, exatamente. Ele fez o que pôde. Não dá. Parem de encher o saco do Dorival com essa história de Campeonato Brasileiro, gente. Eu também acho. Estão aporrinhando a vida dele. Deixa ele se concentrar na Copa do Brasil. Deixa ele se concentrar na Copa Libertadores. 3 jogos para ganhar 2 títulos. Exatamente. Antes da chegada do Dorival, ninguém imaginava que o Flamengo pudesse chegar onde chegou. Estar numa final da Campeonato da Libertadores, brigando para ganhar a Copa do Brasil. E tá ali em segundo, terceiro lugar no Campeonato Brasileiro. Pô, estão enchendo o saco do cara por um negócio que não existe. Não foi ele que colocou o Flamengo nessa situação. Chega! Que coisa chata! Não dá, não depende só do Flamengo mais. Abriu o Palmeiras ganhando Juventude. O próximo jogo do Palmeiras é com o Santos, no ar. Contra o Santos. Calma. Tranquilo. Vou fazer engano, você sabe que é moleza. Então, gente, como é que você vai exigir do cara aí que ele desgaste o elenco dele numa competição que não depende só dele? Ele tem que torcer pro outro perder. E não é uma vez só. São 3 rodadas. Tenha dó, pô. Acho que a grande questão é... Eu concordo com você, tá? Eu acho que tudo bem ele fazer escolhas nesse momento. Acho que a grande questão aí é que aumentou o número de pontos, Em vez de continuar mantendo a esperança de um brasileiro... Dani, que vá para 15. Tem isso. O Flamengo foi campeão em 2019 com o JJ com 16 pontos à frente de Santos e Palmeiras, terminaram juntos. Só ficou na frente porque são de uma vitória a mais. Não, só para fazer justiça e trazer um outro ponto aqui para debate. Acho que o time de exatamente, estão bagunçando um ambiente. O São Paulo, o Flamengo está na final da Libertadores. Deixa o cara trabalhar em paz. Do que você lembra em 2019? Do 4-0 na última rodada. Falava isso pra caramba. Do que você lembra do Flamengo em 2019? É do título da Libertadores. Ele ganhou o Brasileiro na rabeira. Não, acho que ele inverte tudo. É daquele final de semana. O final de semana. Mas o título do final de semana foi a Libertadores. Exato. O Flamengo de 2019 é lembrado pelo quê? Pela Libertadores. Que era o sonho da torcida. Sim, claro. Jogar mas muito mais. Se você perguntar para todo flamenguista o que o Flamengo ganhou em 2019, a primeira coisa que ele vai falar é pelo que ele jogou, sob o comando do Jesus. E a Libertadores? Jogando assim, ganhou 2 títulos. Sim, mas ele potencializou a Libertadores. Muitos torcedores do Flamengo talvez até nem vai confundir o brasileiro com a Copa do Brasil. Todo o debate de 2019 não é pelo título. Então vamos trazer... Nem fazer feira. Peraí, deixa eu voltar pra cá. Deixa eu voltar pra cá. Não, vamos voltar pra 2022 aqui, porque acho que tem um ponto aqui pra gente debater. E aí vai no que você tá falando do Dorival. O Dorival, ele coloca um time extremamente competitivo. Talvez tenha faltado uma referência de ataque nesse Flamengo pra jogar contra o Goiás da maneira que
Goiás joga. E aí é onde ele não tinha escolha. Porque ele não tinha nem Pedro, os dois suspensos, nem Gabriel. E o Lázaro foi vendido. E o Lázaro foi vendido. Muito bem lembrado. Eu acho Entendeu? Eu acho que tem uma situação, eu concordo com o Sormani que... Mas é que não adianta. Quando a gente chega na segunda-feira, Palmeiras ganhou, Flamengo empatou, o debate é que os dois melhores times, a diferença aumentou ali. Eu entendo o debate. A minha situação é... O papo, para mim, era lá atrás. Eu falei isso depois do jogo contra o Ceará, tinha falado lá contra o Palmeiras. No jogo contra o Palmeiras, o Flamengo explicitou. Deixou muito claro, escancarou qual era o foco dele. E aí não é certo ou errado. O Dorival também está tentando mudar de patamar enquanto treinador. O Flamengo também está tentando nos garantir o grande título, porque ano passado não teve. E assim, o que o Facinca falou, passando pelo São Paulo, você tem 2 jogos para ser campeão da Copa do Brasil e você tem agora um jogo para ser campeão da Libertadores. É natural, o caminho está mais curto. E se o Flamengo está mais distante do Campeonato Brasileiro, não é culpa dele, do Dorival. Lógico. Tudo bem. Só que houve uma opção. Não cai um braço. Como é que você brinca? Não cai um braço falar isso. Não cai... Houve uma opção. E tá bom. Nem todo mundo consegue jogar 3 competições. Os grandes times da Europa, quando ganham tríplice coroa, não é porque manteve uma o vez foco. também a Divide. É o time A na competição, o time B na Copa. Isso aí, tá isso é mais factível pro Bayern, Munique. Não vamos que nada de braçada Agora, o que eu acho na Alemanha. Dá para discutir, foi o que eu falei semana passada, sei que vocês discordaram, mas tinha debate como você entra no campeonato no outro. Agora está posto que a prioridade é Copa. O Flamengo é um time de Copas esse ano e vai com o pé embaixo nas Copas, porque a diferença está aumentando. E outra coisa, porque o Palmeiras é líder e porque ontem o Goiás jogou muito bem, gente. O Goiás jogou muito bem ontem. Sim. Não é o Jair Ventura só bota 10 atrás da linha da bola para marcar. Não. O time do Jair Ventura hoje sabe fazer com a bola. O gol que sai... 2 ataques antes já tinha acontecido a mesma coisa. O Flamengo tirou, o Flamengo salvou, a bola foi para fora, a bola desviou a zaga e saiu o gol. Sabe? A parede do Pedro Raul, a finalização, chegando pelo corredor, isso eu acho que o Dorival tem que olhar. E do outro lado, o que aconteceu? O Dorival tentou espelhar uma formação, mais ou menos um losango, o Vitor Hugo que nem pisava na área, nem fazia a função do Arrascaeta, e tá tudo bem, não funciona. Você não tem Pedro, você não tem Gabriel, você vendeu o Lázaro. E ele fala, ele é questionado, poderia botar o Mateusão? Poderia, mas ele ainda não tem a rodagem para profissional para começar um jogo. Nem ele admitiu, ele tratou isso, sabe, muito abertamente na coletiva. Eu acho que, assim, dá para entender o debate, Sormani. O Palmeiras ganhou, o Flamengo empatou. Mas não é isso que vai problematizar o ambiente do Flamengo, tinha que ir com foco, bota tudo... Não era o caso. Tem um mata-mata quarta-feira aqui, tem jogo. Só falar. Pode falar. Toda entrevista coletiva vem esse assunto. É natural. Chato. Natural. É isso. Eu ia falar o seguinte, mas essas pessoas, quando o Flamengo ganhou com o time reserva, falaram o quê? Que era o melhor de todos. Melhor até do que o titular. Só que é aquela história, nem sempre você vai conseguir jogar bem. Tem um time de adversário que te estuda, tem o dia que você acorda com o pé direito. O Cebolinha jogou bem ontem? O Marinho jogou bem ontem? Isso que eu ia falar, nem ele, nem o Marinho, né? Então, assim, o ataque era Marinho, Everton, Cebolinha e Vitor Hugo. A responsabilidade é de quem para decidir? O Marinho e o Cebolinha. Lógico. Eles jogaram bem? Não conseguiram jogar. Agora, é o hábito que nós temos, né? Olha para a camisa, para o peso, para a estrutura e fala assim, pô, vai entrar e vai ganhar fácil. Não vai. O Goiás, e ainda mais tendo como característica do seu treinador, né? O Jair nunca foi referência de um time que ataca. Se você fala dos bons trabalhos do Jair, você fala um time bem fechado, organizado defensivamente, é um time que para você ganhar você tem que correr, porque ele vai montar um time para se defender e tal, tanto que é difícil de ele ser contratado e olhado de outra forma, né? Porque quando precisou mudar, teve dificuldades. Então ele ficou com essa característica. Como é que ele leva o Corinthians à final da Copa do Brasil? Lá atrás. Lá atrás. Acho que foi no jogo, teve um chute no gol só. É característica. O Goiás havia jogado contra o Santos, tinha feito um bom jogo. Tinha feito um bom jogo. Nos últimos 10 jogos, o Goiás só perdeu 2. Sim, tinha feito um bom jogo. Só que nós tiramos um pouco essa responsabilidade, porque a gente joga tudo para cima do Flamengo e não vê a qualidade nos outros, não vê o trabalho, o mérito dos outros. As pessoas esquecem, do outro lado existem pais de família, do outro lado existem pessoas responsáveis, pessoas que estudam. O futebol hoje, a frase que o Prates mais gosta de falar, né? Qual? Infelizmente o Prates não está aqui, mas... melhor ainda, ele não está para se defender. O futebol não tem mais bobo, né? Não tem mais bobo. Toda hora ele manda pra mim no WhatsApp. Hora ele manda isso, tem no grupo e tal. E você insiste que o Santos é bobo, não é? Então, assim, eu não vejo problema nenhum. Que, pra mim, já tinha ficado claro que o Flamengo tinha feito a escolha das Copas no jogo contra o Palmeiras.
Porque o meu comentário foi o seguinte, se quisesse jogar ainda o Campeonato Brasileiro, ele entraria com o time titular e com 60 minutos, vamos ver o que vai dar. E com 60 minutos ele colocaria o time reserva, alguns jogadores para poder ver o que vai dar. Aí ele optou de outra forma. Mas por que ele opta por outra forma? E aí entra aquela questão do dia a dia que eu sempre falo. Ele tem algumas coisas, alguns números nas mãos, ele tem análise, ele tem o cara a cara com o jogador. Ele fala, né? Colocar o que eu tenho de melhor em cada partida. É isso, e nem sempre tá certo. Outra coisa, ele nunca menospreza o adversário. Nunca. Não é porque ganhou de 4-0 do Vélez que eu vou jogar com o time reserva. É um desrespeito. Eu não posso fazer isso. O futebol, ele fala, o passarinho lá, quando a gente conversou com ele, ele falou assim, gente, o futebol é traiçoeiro demais, sabe? Ele falou assim, se eu perco a vaga pro Vélez, eu jamais vou do Flamengo me não vai perdoar. Mas assim... Não, e ele próprio, ele falou assim, eu jamais vou me perdoar, não serei perdoado pela torcida e eu também não vou me perdoar. Eu não posso fazer isso. Mas aí eu acho assim, que ele não viria público, nem ele, nem Marcos Braz, ninguém viria público e falaria assim, não, as nossas escolhas e o time titular nós vamos preservar para jogar as Copas. Até porque o Flamengo fez um mercado para jogar todos os títulos. É isso. Né? E o próprio Marcos... 3 está disputando 2. E o próprio Marcos Braz... Os 3. E o próprio Marcos Braz, se eu não me engano, no pré-jogo contra o Palmeiras, quando foi questionado, ele falou, vai jogar os melhores. Ele não falou que queria jogar os principais jogadores ou os titulares. Vão jogar os melhores. Vão jogar os melhores que estão ali, não tem... Dani, né? E outra coisa, se o Flamengo tivesse sido mais ágil na troca de treinador, a situação talvez fosse outra hoje. Aí entendeu? Ele não tem culpa do que está acontecendo. Mas aí o senhor não acha que... isso aí... Vai, continua. Como é que é? Nada, continua. Mas aí eu ia perguntar pro Pedro, pro Facinca... Mas aí não é questão de uma blindagem você também. Viu que ele falou, Zé? Tem culpa pra todo mundo. Ele sabe, ele vai daqui a pouco ele solta essa aí. Vocês falando. A blindagem, você não faz ideia do que ele falou pra mim. Eu não te contei o que ele falou pra mim. A blindagem, Zé, a blindagem. Você tava falando muito bem, Zé, da blindagem. Não faz ideia do que ele falou. Zé, a blindagem. Daqui a pouco ele solta de novo. Zé, não, ele falou, ele virou e falou assim, nossa, eu nem tinha percebido. Não pergunta, Zé, a blindagem. Eu queria saber da blindagem. O que eu ia falar é sobre justamente... Não dá pra falar. Justamente essa blindagem que a diretoria poderia dar. Porque o Dorival... Aí vem o Marcos Braz a público e fala assim, olha... Gente, precisa parar um pouco, nós temos planejamento, nós temos uma coisa aqui interna, nós temos dados da fisiologia, preparação física, as escolhas feitas pelo treinador baseado nisso, baseado também na conversa, naquilo que você tem no pós-jogo. Sim. Né? Porque muitas vezes você não consegue fazer uma recuperação para jogar no pós-jogo. E olha que eu sou a favor do jogador jogar quase sempre. Mas a gente também não acaba, Zé, colocando muito no treinador, porque é o que a gente está colocando aqui. Se criou um elenco desse tamanho, tem jogadores para disputar essas partidas que não estão no time principal. Sim. Coloca pra gente, o Zé até deu esse gancho do Marinho e do Cebolinha. A gente tem alguns números deles também, porque é o que a gente pensa. Por exemplo, contra o Ceará. Poupou alguns jogadores? Poupou. Mas ele entendeu que ele tinha condição de ganhar do Ceará com aquele time. Óbvio. Mas tem que do mesmo jeito que se entende que podia ter rendido mais com essa dupla aí, ó. Sim. A gente tá vendo os minutos de cada um em campo, os chutes. O Marinho deu um chute só. O Cebolinha, deu 3 chutes, 1 no alvo. Chances criadas também, poucas cruzamentos. O Marinho, até por característica, né? Ele vai cruzar mais bola do que o Cebolinha. E os dribles completos. Aí o Cebolinha tem 6 e o Marinho não tem nenhum. Se você pegasse esses números aí do Marinho no Vitória, você ia ver que chutes a gol, 15, assistências, 3. Porque ele virava pra dentro e chutava. Dan, o que eu ia falar exatamente, a exceção da temporada e 2 anos dele no Santos... Aonde o Marinho jogou bola? Aonde ele jogou bola? O Ceará, ele jogou bola. Mas ele chega no Flamengo... Ceará, ele jogou bola. Mas ele chega no Flamengo com a questão de ser um cara da imagem da Libertadores. Sim. Então ele chega no Flamengo com a imagem de ser o cara fora da curva. Mas ele não chega imediatamente após ser o cara da Libertadores. Sim, mas a imagem que você tem... Mas aí quando ele chega, tem um time titular estabelecido. Sim, mas a imagem que você tem mas ele já está lá há quase 1 ano. E assim, você tem que aproveitar as oportunidades. Exato. Por que contra o Vélez ele conseguiu jogar? Por que ele fez aquele gol? Agora, por que ele não conseguiu jogar contra o... O gol, para mim, nasce uma decisão errada.
Sim, mas estou dizendo, mas ali... Ele toma muitas. Mas esse é o ponto que eu estou dizendo. Ali ele conseguiu, no jogo contra o Goiás, ele não conseguiu tomar as decisões, porque existiram situações ali que, para ele, nas escolhas, ele fez as piores escolhas, mas fruto também daquilo que o Goiás proporcionou a ele. Agora, o que eu acho nesse momento é o seguinte, para parar com toda essa... Porque a impressão que dá, e o que eu mais vejo é o seguinte, o Dorival vem a público para dar satisfação. Não, eu entrei com isso aqui porque tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho aquilo, eu tenho aquilo. Peraí, Marcos Braz, vem cá. Pô, tá na hora de você me ajudar aqui. Perfeito. Vem cá, tá na hora de você me ajudar aqui. Me ajuda. Vem aqui e fala, olha, gente, vamos parar com esse negócio. O Flamengo montou um elenco forte para jogar todas as competições. O Dorival está fazendo as escolhas dele. Pronto, acabou. Agora, o Dorival não pode ficar todos os jogos tendo que dar satisfação e respondendo a mesma coisa. Né? É natural você pensar que o Flamengo vai entrar em todas as competições e vai ganhar. Só que qual o time que conseguiu fazer isso? Qual é o time que chega e consegue ganhar todas as competições? Eu espero que o Flamengo ou qualquer outro time, se conseguir chegar a isso, pô, parabéns. Mas só que a gente tem que entender que o futebol nem sempre é da forma como nós planejamos. E vai repetir isso aí quando? Sim. Daqui 100 anos. E tem uma outra... Não tem histórico disso. Esses caras tinham que dar conta, né? E aí, assim, a gente pode pegar... O Marinho tem uma amostragem muito maior, né? Ele tem 34 jogos, tem 4 gols e 5 assistências. O Cebolinha, para mim, tem uma questão aí no meio. Ele não jogou ainda com o time principal. Acho que pode render muito mais, talvez não tenha encaixado ainda. Vocês acham que está devendo? Os jogadores estão devendo e por isso vocês veem esse questionamento? Bem há um tempo no Benfica para quem acompanhava o futebol português. Né? Não é novidade que o Cebolinha está jogando. Mesmo que ele não estava jogando no Benfica, que abriu mão dele depois de 1 ano e meio, 2 que o contratou para voltar ao Brasil, é o mesmo que está acontecendo no Flamengo. Tá? Então já começa por aí, não é surpresa. Agora, se tá uma gritaria tão grande para colocar o time titular no Campeonato Brasileiro, para ser campeão brasileiro e buscar o Palmeiras, faz o seguinte, abre mão da Libertadores e joga o Brasileiro. É simples, porque não é possível. Exato. Quantos times no mundo, quantos exemplos no mundo existem de times que na mesma temporada ganharam as 3 competições? Raríssimos. Sim. Raríssimos. Acho que o último foi o Bayern de Munique, não foi? O Bayern de Munique, Barcelona do Guardiola, olha o nível dos times. Nem o City agora do Guardiola ganhou, porque não ganhou a Champions League, nem o Paris Saint-Germain agora ganhou. Nesse City. não. Você viu o City? City. Você... Não, na City não. United do Ferguson, nem o Milan do Ancelotti, o poderosíssimo Milan ganhou. Até as maiores equipes da história do futebol não bateram campeãs das 3 competições da temporada. O Peixão bateu, hein? Então, em 62, o Santos ganhou todos os campeonatos. Sim, o Santos, mas assim... Aquele é o melhor Santos de todos os tempos. Mas aí você tem um exemplo de um time muito, muito fora da curva. Então, assim, o Flamengo começou errado esse ano. O Flamengo começou errado esse ano, que perdeu um tempo precioso com o Paulo Souza, que só agora foi se acertar com o Dorival. Buscar essa presunção de, não, agora tem que ganhar tudo de uma vez. Espera, tem que entender que um dos planejamentos foi feito errado. Que está conseguindo salvar as Copas e ainda assim salvando o principal que era o objetivo da temporada, que é a Libertadores. Mas aí eu vou fazer uma observação que eu fiz, acho que 15 dias atrás, quando nós questionávamos o Palmeiras, né? O Palmeiras, que eu falei assim, olha, o Flamengo elevou muito o nível. Então, o que acontece? Quando o Palmeiras não conseguia vencer ou não conseguia desenvolver o seu jogo, nós olhávamos e fazíamos essa comparação. Pô, o Flamengo está lá em cima, o Palmeiras está aqui, aí dava nessa balança, né? Poxa, o desempenho do Flamengo com o desempenho do Palmeiras. Só que hoje é o seguinte, o Palmeiras ganha. O Palmeiras voltou a ganhar. E aí, se o Palmeiras estivesse perdendo e o Flamengo... Sim, o Palmeiras voltou a ganhar. Exato. Então, assim, não tem como. Você não pode ficar só olhando para o Flamengo. Não, esperando que o Flamengo. Peraí, tem um Palmeiras na frente que é forte. Tem um Palmeiras na frente que teve alguns problemas, alguns percalços no seu planejamento, que pode acontecer com qualquer time existente no mundo de futebol, porque futebol te proporciona esse tipo de situação, nem sempre os mais fortes irão ganhar, mas só que é o seguinte, o Palmeiras continua forte, o Palmeiras continua competitivo, o Palmeiras continua aquela coisa da efetividade, né, que é a palavra que o Pedro gosta. O Pedro é o recorte, né? Dentro do recorte que o Palmeiras vem fazendo. É isso, entendeu? Então, vai ter sempre essa comparação. O grande problema é o seguinte, o Palmeiras só olha para frente.
Não, se o Palmeiras tivesse Palmeiras só tá perdido... olhando pra frente. Sábado à noite, Palmeiras perde o jogo pro Juventude no Allianz. Pô, aí no domingo faz... Vou aproveitar essa chance. Então, mas ganhou. Mas é o que você tá falando. Não depende mais dele. Não, Palmeiras, se o Palmeiras... Coisa chata. Agora você falou uma coisa que eu concordo. É isso. Tá na hora do Marcos Braz virar público e dizer, gente, parem de encher o saco. Deixa a gente trabalhar. Deixa eu trabalhar. Tem uma final de Libertadores aí, só isso. Ó, eu tô sentindo que essa mesa tá afim de falar de Palmeiras, então eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer o intervalo. Mas aí O quê? Bom, não, você tá certo, você veio, tá aí verde. Você veio vestida pra quê? Eu vim de verde? Vestida pra matar. Porque tava no figurino. Palmeiras. Mas você também tá de verde. Não, mas foi pra Depois do combinar. intervalo, a gente vai falar sobre o Rony, Quem tem porque coração? se Coração é chegar a vermelho. proposta, olha aí um trechinho do que ele respondeu sobre a oferta do Catar. É algo, né, extraordinário que realmente ia mudar a minha vida, né? A minha vida as coisas nunca foram fáceis.